Juventude livre e pensadora. Com frequência imaginamos os adolescentes como rebeldes com ideias próprias. É importante reconhecer, porém, que normalmente isso se aplica apenas em relação aos seus pais. Em meio aos seus semelhantes, eles se sujeitam em massa ao que dita a aprovação social. David Phillips, sociólogo da Universidade da Califórnia em San Diego, julga ter encontrado a resposta. Ele aponta para o chamado efeito Werther. A história do efeito Werther é ao mesmo tempo assustadora e intrigante. Mais de 2 séculos atrás, o grande literato alemão Johann von Goethe publicou um romance intitulado Os Sofrimentos do Jovem Werther. O livro, cujo herói Werther acaba se suicidando, teve um impacto marcante. Não apenas valeu ao autor fama imediata, como também desencadeou uma onda de suicídios imitativos pela Europa. Seu efeito foi tão poderoso que autoridades em diversos países proibiram o romance. O trabalho de Phillips localizou o efeito Werther nos tempos modernos. Sua pesquisa demonstrou que, logo após um caso de suicídio que chega às manchetes dos jornais, a taxa de suicídios aumenta substancialmente naquelas áreas onde a história foi mais divulgada. Segundo o sociólogo, certas pessoas perturbadas ao lerem sobre indivíduos que tiraram a própria vida se matam em imitação. No exemplo mórbido do princípio da aprovação social, essas pessoas decidem como devem agir com base em como alguma outra pessoa perturbada agiu. Phillips obteve seus indícios do efeito Werther no mundo moderno, examinando as estatísticas de suicídios nos Estados Unidos entre 1947 e 1968. Ele descobriu que, durante 2 meses após cada caso de suicídio que saía nas primeiras páginas dos jornais, em média 58 pessoas a mais do que o normal se suicidavam. Em certo sentido, cada caso matava 58 pessoas que normalmente continuariam vivendo. Phillips também notou que essa tendência de suicídios gerarem novos suicídios ocorria sobretudo nas regiões do país onde o primeiro caso havia sido altamente divulgado. Ele observou que, quanto maior a publicidade dada ao primeiro suicídio, maior o número de casos posteriores. Veja o anexo 4.1 no PDF que acompanha este audiolivro. Anexo 4.1. Flutuação no número de suicídios antes, durante e depois do mês da ocorrência de suicídio noticiado. Os dados suscitam uma importante questão ética. Os suicídios que sucedem essas ocorrências são mortes adicionais. Após o surto inicial, as taxas de suicídio não caem abaixo dos níveis tradicionais, mas apenas retornam a esses níveis. Estatísticas como esta devem dar o que pensar aos editores de jornais inclinados a matérias sensacionalistas sobre o assunto, já que esses relatos devem levar à morte de dezenas de pessoas. Os dados mais recentes indicam que, além dos editores de jornais, os executivos da TV também têm motivos de preocupação com os efeitos das matérias sobre suicídio que veiculam. Quer figurem em reportagens, programas informativos ou filmes de ficção, esses casos criam um acúmulo imediato de suicídios, sendo os adolescentes impressionáveis e, dados à imitação, as vítimas mais frequentes. Se os fatos em torno do efeito Werther lhe parecem estranhamente semelhantes àqueles em torno da influência dos casos de suicídio sobre as mortes em acidentes aéreos e de trânsito, essas semelhanças tampouco passaram despercebidas a Phillips. De fato, ele argumenta que todas as mortes a mais após um incidente de suicídio muito divulgado podem ser explicadas pelo mesmo fator: imitação. Após saberem de um suicídio, um número grande de pessoas decide que essa é uma atitude apropriada para elas também. Alguns desses indivíduos, então, partem para a ação de forma direta, fazendo saltar a taxa de suicídios. Outros, porém, são menos diretos. Por alguma razão, proteger suas reputações, poupar suas famílias da vergonha e da dor, permitir que seus dependentes se beneficiem do seguro de vida. Eles não querem dar a entender que se mataram. Preferem passar a impressão de que morreram por acidente. Assim, de forma proposital, mas furtiva,
provocam um acidente envolvendo o carro ou o avião que estejam conduzindo ou no qual estejam viajando. Para isso, recorrem a várias maneiras bastante conhecidas. Um piloto de avião comercial pode inclinar o nariz da aeronave num ponto crucial da decolagem ou pode inexplicavelmente aterrissar numa pista já ocupada, contrariando as instruções da torre de controle. O motorista de um carro pode lançar o veículo contra uma árvore ou contra o tráfego que vem no sentido oposto. Um passageiro num automóvel ou jatinho executivo pode incapacitar o motorista ou piloto e provocar o desastre mortal. O piloto de um avião particular pode, apesar de todos os avisos do rádio, colidir com outra aeronave. Desse modo, o aumento alarmante de vítimas de acidentes após os suicídios mais divulgados teria como causa provável, de acordo com Phillips, o efeito Werther aplicado secretamente. Considero esse insight brilhante. Primeiro, explica muito bem todos os dados. Se essas fatalidades são mesmo casos ocultos de suicídio imitativo, faz sentido vermos um aumento nos acidentes após a publicação de notícias de suicídio. Faz sentido que o aumento maior nos acidentes deva ocorrer após os episódios mais divulgados e que, portanto, atingiram o maior público. Também faz sentido que o número de acidentes deva aumentar substancialmente apenas nas áreas geográficas onde os casos de suicídio foram noticiados. Faz até sentido que suicídios com uma só pessoa levem a acidentes com uma única vítima, ao passo que incidentes de suicídio com várias pessoas levem a acidentes com várias vítimas. A imitação é a chave. E existe ainda um segundo aspecto valioso na observação de Phillips. Além de permitir explicar os fatos existentes, também possibilita a previsão de fatos novos nunca antes descobertos. Por exemplo, se os acidentes anormalmente frequentes após a divulgação de suicídios resultam de ações imitativas e não acidentais, deveriam ser mais mortais. Ou seja, pessoas tentando se matar provavelmente farão com o pé no acelerador em vez de no freio, com o nariz do avião para baixo em vez de para cima, com que o impacto seja o mais letal possível. A consequência deve ser uma morte rápida e certa. Quando Phillips examinou os registros para testar essa previsão, constatou que o número médio de pessoas mortas em um acidente fatal de avião comercial ocorrido uma semana após um caso de suicídio amplamente noticiado é mais de 3 vezes maior do que se tivesse ocorrido uma semana antes. Um fenômeno semelhante pode ser encontrado nas estatísticas de trânsito, que apresentam indícios da eficiência mortal dos desastres de carro após casos de suicídio. As vítimas desses acidentes morrem 4 vezes mais rápido do que o normal. A outra previsão fascinante que resulta do insight de Phillips. Se o aumento de acidentes após casos de suicídio representa realmente um conjunto de mortes por imitação, os imitadores estariam mais inclinados a copiar os suicídios de pessoas semelhantes a eles. O princípio da aprovação social afirma que, com base nas informações sobre a forma como os outros se comportaram, definimos a conduta apropriada para nós. Como mostrou o experimento do pedido de doações no campus, somos mais influenciados pelas ações de pessoas semelhantes a nós. Phillips concluiu então que, se o princípio da aprovação social está por trás do fenômeno, deve haver uma clara semelhança entre a vítima de um suicídio amplamente divulgado e aqueles que causam acidentes posteriores. Percebendo que a prova mais clara dessa possibilidade viria das estatísticas de desastres automobilísticos envolvendo um só carro e um motorista solitário, Phillips comparou a idade da vítima da ocorrência de suicídio com as idades dos motoristas solitários mortos em acidentes com um só carro logo após o caso aparecer nos jornais. Mais uma vez, os prognósticos foram de uma precisão impressionante. Quando o jornal detalhava o suicídio de um jovem, eram motoristas jovens que lançavam seus carros contra árvores, postes ou ribanceiras com resultados fatais. Mas quando a reportagem envolvia o suicídio de uma pessoa mais velha, motoristas mais velhos morriam nesses acidentes. Anexo 4.2. Flutuação diária no número de mortes em acidentes antes
durante e depois da data da ocorrência de suicídio noticiado. Veja a imagem no PDF que acompanha este audiolivro. Como mostram esses gráficos, o maior perigo existe 3 a 4 dias depois da publicação da reportagem. Após uma breve queda, ocorre outro pico cerca de uma semana depois. No 11º dia, não há sinal do efeito. Esse padrão em diferentes tipos de dados indica algo notável sobre os suicídios ocultos. Aqueles que tentam disfarçar sua autodestruição imitativa como sendo o acidente aguardam alguns dias antes de cometer o ato. Talvez para aumentar a coragem, planejar um incidente ou pôr os assuntos em dia. Qualquer que seja o motivo da regularidade desse padrão, sabemos que a segurança dos viajantes está mais comprometida 3 a 4 dias após um caso de suicídio e, de novo, mas num grau menor, alguns dias depois. Faríamos bem, portanto, em tomar um cuidado especial em nossas viagens nesses períodos. A última estatística é o argumento conclusivo para mim. O princípio da aprovação social é tão generalizado e poderoso que seu domínio se estende para a decisão fundamental de vida ou morte. As descobertas de Phillips ilustram uma tendência perturbadora da divulgação de suicídios de motivar certas pessoas semelhantes à vítima a se matarem também, porque agora acham a ideia de suicídio mais legítima. São realmente estarrecedores os dados indicando que muitas pessoas inocentes morrem no processo. Como se os aspectos assustadores dos dados de suicídios de Phillips não bastassem, suas pesquisas adicionais são ainda mais inquietantes. Os homicídios nos Estados Unidos possuem um padrão imitativo simulado após atos de violência muito divulgados. Lutas de boxe decisivas entre pesos pesados com ampla cobertura no noticiário noturno parecem produzir aumentos mensuráveis na taxa de homicídios do país. Essa análise das lutas decisivas de pesos pesados, entre 1973 e 1978, talvez seja mais convincente em sua demonstração da natureza notadamente específica da agressão imitativa gerada. Quando uma luta foi perdida por um boxeador negro, nos 10 dias seguintes aumentou a taxa de homicídios com vítimas negras jovens do sexo masculino, mas não para os brancos. Por outro lado, quando um boxeador branco perdia a luta, eram jovens brancos e não os negros que eram mortos com mais frequência nos 10 dias seguintes. Quando esses resultados são combinados com as descobertas paralelas dos dados de suicídio de Phillips, fica claro que a agressão amplamente divulgada possui a tendência desagradável de se espalhar para vítimas similares, não importando se a agressão é infligida a si mesmo ou a outro. Talvez não haja contato mais dramático com o lado perturbador do princípio da aprovação social do que no domínio do crime imitado. Na década de 1970, nossa atenção foi voltada para o fenômeno na forma de sequestros de aviões que pareciam se espalhar como vírus. Na década de 1980, nosso foco mudou para a adulteração de produtos, como os casos famosos das cápsulas de Tilenol injetadas com cianureto e as comidas para bebês Gerber misturadas com vidro. De acordo com especialistas forenses do FBI, cada incidente nacionalmente divulgado desse tipo gerou uma média de 30 novos incidentes. Mais recentemente, fomos abalados pelo espectro dos assassinatos em massa contagiosos, ocorrendo primeiro em locais de trabalho e depois nas escolas americanas. Logo após o ataque violento de 2 alunos do ensino médio de Littleton, Colorado, em 20 de abril de 1999, a polícia reagiu a dezenas de ameaças, tramas e tentativas semelhantes por parte de estudantes desequilibrados. 2 daquelas tentativas lograram sucesso. Um jovem de 14 anos em Tabor, Alberta, e outro de 14 anos em Conyers, Georgia, mataram ou feriram um total de 18 colegas da turma 10 dias depois do massacre de Littleton. Na semana após o horrendo ataque homicida com suicídio na Virginia Tech University em abril de 2007, os jornais do país relataram mais episódios similares, sendo 3 só em Houston.
É instrutivo notar que, após o massacre da Virginia Tech, o evento seguinte de magnitude semelhante não ocorreu numa escola de ensino médio, mas também numa universidade, a Northern Illinois. Imitador criminoso. 5 minutos antes do início das aulas, em 20 de maio de 1999, o menino de 15 anos, Thomas T.J. Solomon, abriu fogo contra seus colegas de turma, acertando 6 deles antes de ser detido por um professor heróico. Ao lutarmos para compreender as causas subjacentes, precisamos reconhecer o efeito da publicidade em torno de uma sequência de incidentes semelhantes no ano anterior. Primeiro em Jonesboro, Arkansas, depois em Springfield, Oregon, mais tarde em Littleton, Colorado, e por fim, apenas 2 dias antes, em Tabor, Alberta. Respondendo à pergunta de por que estudantes perturbados vinham subitamente se tornando homicidas na escola, um de seus amigos declarou: "Garotos como TJ estão vendo isso e ouvindo isso o tempo todo agora. É a nova saída para eles." Eventos dessa magnitude demandam análises e explicações. Alguns pontos em comum precisam ser identificados para se entender o fenômeno. No caso de assassinatos no local de trabalho, pesquisadores observaram que, com frequência, estes ocorriam em escritórios de agências dos Correios dos Estados Unidos. Assim, a culpa foi lançada sobre a tensão intolerável do ambiente postal americano. Quanto aos assassinatos nas escolas, os comentaristas observaram um estranho ponto em comum. Todas as afetadas se situavam em comunidades rurais ou suburbanas, e não nas áreas barra pesada dos bairros urbanos pobres. Como consequência, a mídia nos alertou para as tensões intoleráveis de crescer numa cidade pequena ou no subúrbio. Segundo esses relatos, os fatores estressantes dos ambientes postais e da vida nas cidades pequenas dos Estados Unidos geraram as reações explosivas daqueles que trabalhavam e moravam lá. A explicação é simples. Condições sociais semelhantes geram reações semelhantes. Mas você e eu já trilhamos a estrada das condições sociais similares antes tentando entender os padrões irregulares de mortes. Lembra como Phillips cogitou a possibilidade de que um conjunto de condições sociais comuns em um ambiente específico pudesse explicar um surto de suicídios? Não foi uma explicação satisfatória para os suicídios e tampouco acho que o seja para as chacinas. Vejamos se conseguimos localizar uma alternativa melhor tentando primeiro recuperar o contato com a realidade e analisando as tensões intoleráveis de trabalhar nos Correios ou de viver nas áreas rurais ou suburbanas dos Estados Unidos. Seriam estas piores que o trabalho nas minas de carvão ou que a vida nos bairros pobres dominados por gangues? Claro que os ambientes onde os homicídios em massa ocorreram possuem suas tensões, mas não parecem mais estressantes, pelo contrário, do que muitos outros ambientes onde esses incidentes não ocorreram. Não, a teoria das condições sociais similares não oferece uma explicação plausível. Então, onde está a explicação? Eu apontaria direto para o princípio da aprovação social, segundo o qual as pessoas, principalmente quando inseguras, seguem a liderança de outras semelhantes. Quem é mais semelhante a um funcionário dos Correios insatisfeito do que outro funcionário dos Correios insatisfeito? E quem é mais semelhante a adolescentes americanos problemáticos de cidades pequenas do que outros adolescentes americanos problemáticos de cidades pequenas? Uma constante lamentável da vida moderna é que muitas pessoas vivem suas vidas sob sofrimento psicológico. A forma como lidam com isso depende de uma série de fatores, um dos quais é o reconhecimento de como outras pessoas semelhantes enfrentam a mesma situação. Como vimos nos dados de Phillips, um suicídio altamente divulgado desencadeia suicídios imitativos em indivíduos semelhantes. Acredito que o mesmo se aplique a assassinatos em massa amplamente divulgados. Como ocorre com os casos de suicídio, os executivos da mídia precisam refletir sobre como e com que destaque devem apresentar notícias de chacinas. Essas notícias, além de impressionantes, surpreendentes e interessantes, são maléficas.
Jonestown. Pesquisas como as de Phillips nos ajudam a entender a influência assombrosa do comportamento de pessoas semelhantes. Uma vez reconhecida a intensidade dessa força, torna-se possível entender talvez o mais espetacular ato de persuasão de nossa era: os suicídios em massa em Jonestown, na Guiana. Alguns aspectos cruciais da tragédia merecem uma análise. O Templo do Povo era uma organização em forma de seita, sediada em São Francisco, que atraía seus adeptos dentre os pobres da cidade. Em 1977, o reverendo Jim Jones, sem dúvida o líder político, social e espiritual do grupo, transferiu-se para um povoado na selva da Guiana, levando a maior parte de seus seguidores. Ali, o Templo do Povo existiu em relativa obscuridade até 18 de novembro de 1978, quando o congressista Leo R. Ryan, da Califórnia, que viajara à Guiana para investigar a seita, 3 membros do seu grupo investigativo e um desertor da seita foram assassinados ao tentarem deixar Jonestown de avião. Convencido de que seria preso e implicado nos assassinatos, o que seria fatal para o Templo do Povo, Jones tentou controlar a extinção do templo à sua própria maneira. Ele reuniu a comunidade inteira à sua volta e emitiu um apelo para que todos morressem em um ato unificado de autodestruição. A primeira reação foi a de uma jovem que calmamente se aproximou do agora famoso tanque com veneno sabor morango, ministrou uma dose ao seu bebê, uma a si própria e depois se sentou no chão do terreno, onde ela e seu filho morreram em convulsões após 4 minutos. Outros logo a imitaram. Embora poucos moradores de Jonestown tenham escapado e alguns tenham supostamente resistido, os sobreviventes alegam que a grande maioria das 910 pessoas que morreram o fizeram de forma ordeira e espontânea. As notícias do acontecimento chocaram o mundo. Os meios de comunicação e os jornais forneceram um bombardeio de reportagens, atualizações e análises. Durante dias, aquele foi o tema predominante nas conversas. Quantos mortos já encontraram até agora? Um sujeito que fugiu contou que bebiam o veneno como se estivessem hipnotizados. Afinal, por que foram se meter naquele buraco? Não dá para acreditar. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Eis a questão. Como explicar esses atos incompreensíveis de submissão? Diversas explicações têm sido oferecidas. Algumas enfocam o carisma de Jim Jones, um homem que foi adorado como salvador, tratado como um imperador e recebeu a mesma confiança que um pai. Outras explicações apontaram para o tipo de pessoas atraídas para o Templo do Povo. Eram, em sua maioria, indivíduos pobres e sem instrução, dispostos a abrir mão da liberdade de pensamento e ação em troca da segurança de um lugar onde todas as decisões seriam tomadas para eles por outra pessoa. Ainda outras explicações enfatizaram o aspecto religioso do Templo do Povo, onde a fé cega no líder da seita era a questão mais prioritária. Sem dúvida, cada um desses aspectos de Jonestown tem seus méritos como explicação dos acontecimentos, mas não os julgo suficientes. Afinal, o mundo está repleto de seitas cheias de pessoas dependentes lideradas por figuras carismáticas. Além disso, essa combinação de circunstâncias sempre foi comum no passado. No entanto, dificilmente encontramos entre esses grupos sinais de um evento que se aproxime do incidente de Jonestown. Deve haver algo mais que tenha sido crucial. Uma pergunta bastante reveladora nos dá uma pista. Se a comunidade tivesse permanecido em São Francisco, a ordem de suicídio do reverendo Jones teria sido obedecida? Trata-se de uma indagação muito especulativa, mas o especialista mais familiarizado com o Templo do Povo não teve dúvidas quanto à resposta. O Dr. Louis Jolion West, na época presidente da cadeira de Psiquiatria e Ciências Biocomportamentais da Universidade da Califórnia e diretor da unidade de neuropsiquiatria da instituição, era um especialista em seitas que observara o Templo do Povo por 8 anos antes das mortes em Jonestown. Quando entrevistado logo após a tragédia, fez uma afirmação que me pareceu extraordinariamente esclarecedora.
isso não teria acontecido na Califórnia. Mas eles viviam totalmente alienados do resto do mundo, no meio da selva de um país hostil. Embora se perdesse no emaranhado de comentários após a tragédia, a observação de West, junto com o que sabemos sobre o princípio da aprovação social, me parece de suma importância para uma compreensão satisfatória dos suicídios dóceis. Na minha opinião, o ato individual na história do Templo do Povo que mais contribuiu para o consentimento impensado dos membros naquele dia ocorreu 1 ano antes, com a transferência do grupo para um país cheio de florestas, com costumes e povos estranhos. Se formos acreditar nos relatos sobre o gênio malévolo de Jim Jones, ele percebeu plenamente o impacto psicológico maciço que a transferência exerceria sobre seus seguidores. De repente, eles se encontraram no local sobre o qual nada conheciam. A América do Sul e as florestas tropicais da Guiana, em especial, eram diferentes de tudo o que haviam experimentado em São Francisco. O ambiente, tanto físico quanto social, aonde foram lançados deve ter parecido terrivelmente incerto. Então, de novo surge a incerteza, auxiliar indispensável ao princípio da aprovação social. Já vimos que, quando as pessoas se sentem inseguras, procuram orientar as próprias ações pelas dos outros. No ambiente estranho da Guiana, os membros do templo estavam bastante predispostos a seguir uma liderança. Como também vimos, para ser cegamente seguido, esse líder precisa ser semelhante aos seguidores. É nisto que está a terrível genialidade da estratégia de deslocamento do reverendo Jones. Num país como a Guiana, os únicos semelhantes para os moradores de Johnstown eram as pessoas da própria Johnstown. O que era adequado para um membro da comunidade era determinado num grau desproporcional pelas ações e crenças dos demais membros da comunidade, influenciados fortemente por Jones. Vistas sob essa luz, a ordem terrível, a ausência de pânico, a sensação de calma com que aquelas pessoas se dirigiram ao tanque de veneno e às suas mortes se tornam mais compreensíveis. Elas não haviam sido hipnotizadas por Jones. Tinham sido convencidas, em parte por ele, mas ainda mais pelo princípio da aprovação social, de que o suicídio constituía a conduta certa. A incerteza que sentiram após ouvirem pela primeira vez a ordem de se matarem deve ter feito com que olhassem ao redor em busca de uma definição da reação apropriada. Vale a pena observar que essas pessoas encontraram 2 exemplos impressionantes de aprovação social, ambos apontando na mesma direção. O primeiro foi o grupo inicial de seus compatriotas que rapidamente, e de bom grado, tomou o veneno. Sempre haverá alguns desses indivíduos fanaticamente obedientes em qualquer grupo dominado por um líder forte. Se nesse caso haviam sido instruídos de antemão para servirem de exemplo, ou se foram naturalmente os mais obedientes aos desejos de Jones, é difícil saber. Não importa. O efeito psicológico das ações daqueles indivíduos deve ter sido potente. Se suicídios de pessoas semelhantes no noticiário conseguem influenciar estranhos a se matarem, imagine o poder maior de convencimento de um suicídio realizado sem hesitação por um vizinho num local como Johnstown. A segunda fonte de aprovação social veio das reações da própria multidão. Diante das circunstâncias, acredito que o que ocorreu foi um caso em grande escala do fenômeno da ignorância pluralista. Cada morador de Johnstown olhou para as ações dos indivíduos ao redor a fim de avaliar a situação e, acalmando-se porque todos os demais também estavam discretamente avaliando em vez de reagir, concluiu que beber o veneno, quando chegasse a sua vez, era a conduta correta. Essa aprovação social equivocada, mas mesmo assim convincente, deveria resultar exatamente na tranquilidade assustadora do grupo que aguardou, nas florestas da Guiana, a morte eficiente. Do meu ponto de vista, a maioria das tentativas de analisar o incidente de Johnstown tem enfocado demais as qualidades pessoais de Jim Jones. Ainda que fosse um homem de raro dinamismo, o poder que ele exercia me parece se originar menos de seu estilo pessoal notável
do que de sua compreensão de princípios psicológicos fundamentais. Sua verdadeira genialidade como líder foi a percepção das limitações da liderança individual. Nenhum líder é capaz de persuadir, regularmente, sem ajuda, todos os membros do grupo, mas um líder poderoso pode esperar persuadir boa parte deles. Depois, a informação de que um número substancial de indivíduos se convenceu pode, por si só, convencer o restante. Desse modo, os líderes mais influentes são aqueles que sabem como organizar as condições do grupo de modo a permitir que o princípio da aprovação social funcione a seu favor. É nisso que Jones parece ter se inspirado. Seu golpe de mestre foi a decisão de transferir a comunidade do Templo do Povo da urbana São Francisco para os confins da América do Sul equatorial, onde as condições de incerteza e semelhança exclusiva mobilizariam o princípio da aprovação social em seu benefício, como talvez em nenhum outro lugar. Ali, um povoado de 1000 pessoas, grande demais para ser dominado pela força da personalidade de um só homem, poderia ser transformado de um grupo de adeptos em um rebanho. Como os funcionários de matadouros já sabem, a mentalidade de um rebanho torna fácil controlá-lo. Basta fazer com que alguns membros sejam encaminhados na direção desejada, que os outros, reagindo menos ao animal líder do que aqueles imediatamente à sua volta, se submeterão de forma pacífica e mecânica. Os poderes do incrível reverendo Jones, então, provavelmente são mais bem compreendidos, não em termos de seu estilo pessoal dramático, mas de seu conhecimento profundo da arte do jiu-jitsu social. Defesa. Comecei este capítulo com um relato da prática relativamente inofensiva da trilha de risadas e passei para casos de assassinato e suicídio, todos explicados pelo princípio da aprovação social. Como achar que é possível nos defender contra uma arma de influência que permeia uma gama tão vasta de comportamentos? A dificuldade é aumentada pela percepção de que, na maior parte das vezes, não queremos nos proteger contra as informações que a aprovação social fornece. Os sinais que nos oferece sobre como devemos agir costumam ser válidos e valiosos. Com ela podemos enfrentar com confiança um sem número de decisões sem precisar investigar os prós e contras detalhados de cada uma. Nesse sentido, o princípio da aprovação social nos equipa com um tipo maravilhoso de piloto automático. No entanto, existem problemas ocasionais, mas reais, com os pilotos automáticos. Eles aparecem sempre que as informações de voo embutidas no mecanismo de controle estão erradas. Nesses casos, seremos desviados do rumo. Dependendo do tamanho do erro, as consequências poderão ser graves. Mas como o piloto automático fornecido pelo princípio da aprovação social costuma ser mais um aliado do que um inimigo, não podemos simplesmente desligá-lo. Enfrentamos assim o clássico problema: como fazer uso de um equipamento que ao mesmo tempo nos beneficia e coloca em risco? Felizmente, existe uma saída. Como as desvantagens do piloto automático surgem sobretudo quando dados incorretos foram inseridos no sistema de controle, nossa melhor defesa contra elas é reconhecer quando os dados estão errados. Se pudermos nos tornar sensíveis a situações em que o piloto automático da aprovação social está funcionando com informações inexatas, será possível desligar o mecanismo e assumir os controles quando preciso. Sabotagem. Existem dois tipos de situação em que dados incorretos levam o princípio da aprovação social a nos dar maus conselhos. O primeiro ocorre quando ela é falsificada de propósito. Invariavelmente, essas situações são forjadas por exploradores visando criar a impressão, a realidade pouco importa, de que uma multidão está se comportando da forma como eles querem que nos comportemos. O riso enlatado dos humorísticos da TV é uma variedade desse tipo de dado falsificado, mas existem muitos mais. E grande parte das falsificações é impressionantemente óbvia.
Reações enlatadas não são exclusivas da mídia eletrônica, nem mesmo da era eletrônica. Na verdade, a exploração violenta do princípio da aprovação social pode remontar à época da Grande Ópera, uma das formas de arte mais veneráveis. Trata-se do fenômeno denominado claque, que teria sido criado em 1820 por dois frequentadores da Ópera de Paris, chamados Sauton e Porcher. Só que os homens eram mais do que apreciadores de ópera. Eram negociantes cujo produto era o aplauso. Organizando-se sob o título L'Assurance de Succès Dramatique, garantia de sucessos dramáticos, alugavam a si e a seus empregados, aos cantores e diretores de ópera que desejavam se certificar de uma reação positiva do público. Sauton e Porcher foram tão eficazes em estimular uma reação genuína do público com seus atos forjados que, em pouco tempo, as claques, geralmente consistindo em um líder, chef de claque e diversos claqueurs individuais, se tornaram uma tradição consagrada e persistente do mundo da ópera. Como observa o historiador da música Robert Sabin, em 1830 a claque era uma instituição estabelecida, arrecadando de dia, aplaudindo de noite, tudo de forma aberta e honesta. Mas é bem provável que nem Sauton nem seu aliado Porcher tivessem uma ideia da extensão com que seu sistema de aplausos pagos seria adotado e aplicado onde quer que a ópera fosse cantada. Com o crescimento e desenvolvimento das claques, seus praticantes ofereciam uma variedade de estilos e vantagens. Da mesma forma que os produtores de trilhas de risadas contratam indivíduos exímios na arte de gargalhar, as claques geraram seus próprios especialistas. A pleurreuse, escolhida por sua habilidade em chorar na hora combinada. O bisser, que pedia bis em tons arrebatadores. E numa afinidade direta com o realizador da trilha de risadas atual, o rire, selecionado pela qualidade contagiosa de seu riso. Para nossos propósitos, porém, o paralelo mais instrutivo com as formas modernas de reação enlatada é o caráter ostensivo da farsa. Não havia necessidade especial de disfarçar ou variar a claque, que costumava se sentar nas mesmas poltronas, espetáculo após espetáculo, ano após ano, liderada por um chef de claque que já estava há 2 décadas no cargo. Nem as transações monetárias eram escondidas do público. 100 anos após o surgimento das claques, um leitor do Musical Times de Londres podia examinar a tabela de preços divulgada pelos claqueurs italianos. Seja no mundo do Rigoletto ou das comédias da TV, o público tem sido manipulado com sucesso pelos exploradores da aprovação social, mesmo quando a prova é flagrantemente falsificada. O que Sauton e Porcher perceberam sobre a forma mecânica como seguimos o princípio da aprovação social é igualmente compreendido por uma variedade de aproveitadores da atualidade. Eles não veem necessidade de ocultar a natureza forjada da prova social fornecida. Basta reparar na qualidade amadora da trilha de risadas da TV. Parecem quase presunçosos no reconhecimento de nosso dilema. Devemos permitir que nos enganem ou abandonar os preciosos pilotos automáticos que nos tornam tão vulneráveis aos seus truques. Em sua certeza, porém, de que nos têm em seu poder, esses exploradores cometem um erro crucial. A negligência com que constroem provas sociais adulteradas nos fornece um meio de contra-atacar. Anexo 4.3. Tabela de preços de uma claque italiana num anúncio de jornal. Aplausos na entrada. Se cavalheiro, 25 liras. Aplausos na entrada. Se dama, 15 liras. Aplausos normais durante o espetáculo. Cada 10 liras. Aplausos insistentes durante o espetáculo. Cada 15 liras. Aplausos ainda mais insistentes. 17 liras. Interrupções com bene ou bravo, 5 liras. Um bis a qualquer custo, 50 liras. Entusiasmo exagerado, preço especial a combinar.
De aplausos normais a entusiasmo exagerado, os claqueurs ofereciam seus serviços de forma escancaradamente pública. Neste caso, no jornal lido por muitos dos membros do público que esperavam influenciar. Claque, zoom. Já que os pilotos automáticos podem ser ligados e desligados à vontade, confiaremos no rumo indicado pelo princípio da aprovação social até reconhecermos que dados inexatos estão sendo usados. Aí deveremos assumir os controles, fazer a correção necessária por conta da informação errada e religar o piloto automático. A transparência da aprovação social forjada que obtemos nos dias de hoje nos fornece exatamente a deixa de que precisamos para saber quando efetuar essa manobra simples. Sem nenhum outro custo, além de um pouco de vigilância para detectarmos a aprovação social falsificada, é possível nos protegermos muito bem. Vejamos um exemplo. Um pouco antes mencionei a proliferação das propagandas em que várias pessoas comuns falam empolgadas de um produto, muitas vezes sem saber que suas palavras estão sendo gravadas. Como seria previsível de acordo com o princípio da aprovação social, esses depoimentos de gente como a gente resultam em campanhas publicitárias eficazes. Elas incluem sempre um tipo de distorção relativamente sutil. Só ouvimos depoimentos daqueles que gostam do produto. Como resultado, obtemos um quadro distorcido da quantidade de apoio social ao produto. Há pouco tempo, porém, uma espécie mais grosseira e antiética de falsificação foi introduzida. Agora, os produtores de comerciais nem sequer se dão ao trabalho de obter depoimentos reais. Simplesmente contratam atores para desempenhar os papéis de pessoas comuns, dando seu depoimento espontâneo ao entrevistador. Fica claro que as situações são encenadas, os participantes são atores e o diálogo foi escrito antes. Sempre que deparo com uma tentativa de influência desse tipo, ela aciona em mim uma espécie de alarme com uma instrução clara. Atenção! Atenção! Aprovação social falsa nesta situação. Desligue temporariamente o piloto automático. Não é difícil alcançar isso. É preciso apenas tomar uma decisão consciente de estar alerta para provas sociais adulteradas. Podemos relaxar até que a fraude evidente dos exploradores seja detectada, quando deveremos reagir. E reagir de forma contundente. Estou falando sobre mais do que simplesmente ignorar a informação falsa, embora essa tática defensiva seja necessária. Sugiro um contra-ataque agressivo. Sempre que possível, devemos punir aqueles responsáveis por falsificar a aprovação social. Não podemos comprar nenhum produto que apareça em comerciais de entrevistas espontâneas forjadas. Além disso, os fabricantes deveriam receber uma carta explicando nossa reação e recomendando que deixem de usar a agência publicitária que produziu uma apresentação tão enganadora de seu produto. Claro que nem sempre queremos confiar nas ações dos outros para direcionar a nossa conduta, sobretudo numa situação suficientemente importante para justificar nossa investigação pessoal dos prós e contras, ou em que sejamos especialistas. Mas é bom poder contar com o comportamento alheio como uma fonte de informações válidas numa ampla variedade de cenários. Se descobrirmos que não podemos confiar nessas informações porque foram adulteradas por alguém, deveremos estar prontos para contra-atacar. Em casos como esses, me sinto motivado por mais do que uma aversão por ser enganado. Fico furioso com a ideia de estar sendo encurralado de forma inaceitável por pessoas usando contra mim uma de minhas proteções contra a sobrecarga de decisões da vida moderna. E me sinto um justiceiro ao partir para o ataque. Fique ligado, pessoal. Os consumidores de Marte vêm aí. Dave Barry. Outro dia eu estava assistindo à TV quando, num comercial, o locutor, num tom de voz reservado para graves acontecimentos no Golfo Pérsico, anunciou: agora os consumidores podem fazer à atriz Angela Lansbury suas perguntas sobre o medicamento Bufferin. Como um ser humano normal, a reação natural a esse anúncio é perguntar:
o que a Angela Lansbury tem a ver com o analgésico? Mas aquele comercial apresentava vários consumidores que haviam aparentemente sido parados ao acaso na rua, cada um deles com uma pergunta na ponta da língua para Angela Lansbury sobre o medicamento. Eles basicamente perguntavam o seguinte: Angela, Bufferin é um bom produto? Devo comprá-lo ou não? Aqueles consumidores pareciam muito sérios. Era como se, durante meses, tivessem circulado por aí, preocupados dizendo: tenho uma pergunta sobre Bufferin que adoraria fazer a Angela Lansbury. O que estamos vendo aqui é mais um exemplo de um problema cada vez mais grave que vem sendo varrido para baixo do tapete há muito tempo neste país. A invasão de consumidores de Marte. Eles parecem humanos, mas não agem como humanos e estão nos dominando. Anexo 4.4. Apenas um marciano comum na rua. Parece que não sou o único a perceber o número de depoimentos espontâneos claramente forjados hoje em dia. O humorista Dave Barry também notou sua preponderância e rotulou seus defensores de consumidores de Marte, um termo de que gosto e até comecei a usar. Ajuda a me lembrar de que, no tocante aos meus hábitos de consumo, eu deveria ignorar os gostos desses indivíduos que, afinal, vêm de um planeta diferente do meu. Erguendo o olhar. Além dos momentos em que a aprovação social é deliberadamente falsificada, existe outro momento em que esse princípio tende a nos levar na direção errada. Um erro inocente e natural produzirá uma aprovação social com efeito de bola de neve, impelindo-nos à decisão incorreta. O fenômeno da ignorância pluralista, quando ninguém, numa emergência, vê motivos de alarme, é um exemplo desse processo. Depoimento de leitor 4.3. De um executivo de marketing da América do Sul. Trabalho com marketing, e seu livro me ajudou a ver como certos tipos de técnicas funcionam. Ao ler o capítulo sobre a aprovação social, reconheci um exemplo interessante. Aqui no Equador, você pode contratar uma pessoa ou grupos de pessoas, consistindo tradicionalmente em mulheres, para ir ao funeral de um membro da família ou de um amigo. A função desses indivíduos é chorar enquanto o defunto está sendo enterrado, induzindo, é claro, outros a começarem a chorar também. Esse trabalho era bem popular há alguns anos atrás e as pessoas conhecidas por atuarem nele recebiam o nome de Lloronas ou Choronas. Nota do autor. Podemos ver como, em diferentes épocas e diferentes culturas, vem sendo possível se beneficiar da aprovação social forjada, mesmo quando a prova foi abertamente forjada. Essa possibilidade avançou agora na era digital por meio de vozes geradas por computador, empregadas por muitos comerciantes modernos. Um estudo mostrou que pessoas que ouviam 5 resenhas de livro positivas de clientes reais da Amazon se tornavam bem mais favoráveis à obra se as resenhas fossem faladas por 5 vozes sintetizadas diferentes do que se ouvissem aquelas 5 resenhas de uma voz só sintetizada. A melhor ilustração que conheço, porém, vem de Singapura, onde alguns anos atrás, sem nenhum motivo válido, os clientes de um banco local começaram a sacar seu dinheiro num frenesi. A corrida a esse banco respeitado permaneceu um mistério por um bom tempo, quando pesquisadores descobriram sua causa peculiar ao entrevistarem os correntistas. Uma greve de ônibus inesperada havia criado uma multidão anormal no ponto de ônibus em frente ao banco naquele dia, confundindo o ajuntamento com uma aglomeração de clientes querendo retirar seus fundos do banco em falência. As pessoas que passavam por ali ficaram em pânico e entraram na fila a fim de sacar seus depósitos, o que levou mais gente a fazer o mesmo. Logo após abrir as portas, o banco foi forçado a fechar para evitar um colapso total. Esse episódio fornece alguns insights sobre como reagimos à aprovação social. Primeiro, parecemos pressupor que, se várias pessoas estão se comportando da mesma forma, devem saber algo que ignoramos. Sobretudo, quando estamos inseguros,
ficamos dispostos a depositar uma enorme confiança no conhecimento coletivo da multidão. Segundo, com frequência a multidão está equivocada porque seus membros não estão agindo com base em qualquer informação superior, mas reagindo também ao princípio da aprovação social. Existe uma lição aqui. Jamais se deve confiar plenamente num dispositivo de piloto automático como a aprovação social. Mesmo que nenhum sabotador tenha inserido informações erradas no mecanismo, o dispositivo pode às vezes falhar por si mesmo. Precisamos verificar a máquina de vez em quando, para nos certificarmos de que não está fora de sincronia com as outras fontes de dados naquela situação, os fatos objetivos, nossas experiências anteriores ou nossos julgamentos. Felizmente, essa precaução não requer muito esforço nem tempo excessivo. Basta uma rápida olhada à nossa volta. E esse pequeno cuidado vale a pena. As consequências da dependência cega da aprovação social podem ser assustadoras. Uma análise de pesquisadores de segurança da aviação chegou a uma explicação das decisões equivocadas de muitos pilotos que provocaram acidentes ao tentarem aterrissar aviões em condições meteorológicas perigosas. Os pilotos não haviam se concentrado suficientemente nos dados físicos crescentes que recomendavam cancelar a aterrissagem. Em vez disso, tinham confiado demais na aprovação social crescente a favor de uma tentativa de pousar, o fato de que uma série de aviões havia aterrissado com segurança anteriormente. Certamente, um aviador seguindo uma fila de outras aeronaves faria bem em olhar de vez em quando para o painel de instrumentos e para fora da janela. Da mesma forma, precisamos olhar para cima e ao redor periodicamente, sempre que estivermos presos aos indícios do grupo. Sem essa salvaguarda simples contra a aprovação social equivocada, nossos resultados poderão se assemelhar aos daqueles pilotos desastrados e do Banco de Singapura, o desastre. Depoimento de leitor 4.4 de um ex-funcionário de um hipódromo. Conheci um método de falsificar a aprovação social em proveito próprio quando trabalhei num hipódromo. Para melhorar o rateio e ganhar mais, alguns apostadores induzem o público a apostar em cavalos ruins. As pessoas que apostam em cavalos sabem muito pouco sobre corridas ou estratégia de aposta. Assim, costumam apostar no favorito. Como os quadros de apostas exibem os rateios em tempo real, o público sempre sabe qual é o atual favorito. O sistema que um grande apostador pode usar para alterar o rateio é bem simples. O sujeito tem em mente um cavalo com boa chance de vencer. Em seguida, escolhe um cavalo com um rateio grande, digamos 15-1, e sem chance real de vencer. No momento em que começam as apostas, ele aposta $100 no cavalo inferior, criando um favorito instantâneo, cujo rateio no quadro cai para cerca de 2-1. E então, os elementos da aprovação social começam a funcionar. Pessoas inseguras consultam o quadro de apostas para saber qual é o cavalo favorito dos primeiros apostadores e os imitam. Um efeito de bola de neve ocorre à medida que outras pessoas continuam apostando no favorito. Nesse ponto, o grande apostador pode retornar e apostar alto no seu verdadeiro favorito, que terá um rateio melhor agora porque o novo favorito está na frente. Se ganhar, o investimento inicial de $100 será várias vezes recompensado. Vi isso acontecer pessoalmente. Lembro que certa vez uma pessoa apostou $100 num cavalo com rateio de 10-1 antes de um páreo, tornando-o um favorito prematuro. Começaram a circular rumores de que os primeiros apostadores dispunham de informações de cocheira. Logo em seguida, todos, inclusive eu, estavam apostando naquele cavalo. Ele acabou chegando por último e estava com uma perna machucada. Muitas pessoas perderam rios de dinheiro. No entanto, alguém se deu bem. Jamais saberemos quem, mas ficou com toda a grana. Ele entendia a teoria da aprovação social. Nota do autor. De novo, podemos ver que a aprovação social é mais marcante quando as pessoas não estão familiarizadas com uma situação específica e inseguras,
precisam procurar fora de si sinais de qual é a melhor conduta a seguir. Resumo. O princípio da aprovação social afirma que um meio importante que as pessoas usam para decidir em que acreditar ou como agir numa situação é observar em que as outras pessoas estão acreditando ou o que estão fazendo. Poderosos efeitos imitativos foram encontrados entre crianças e adultos em atividades tão diversas quanto decisões de compras, doações para caridade e cura de fobias. O princípio da aprovação social pode ser usado para estimular o consentimento de uma pessoa a um pedido, informando-se a ela que vários outros indivíduos, quanto mais melhor, estão concordando ou já concordaram com aquela solicitação. A aprovação social é mais influente sob duas condições. A primeira é a incerteza. Quando as pessoas estão inseguras ou a situação é ambígua, elas têm maior tendência a prestar atenção nas ações dos outros e a aceitá-las como corretas. Em situações ambíguas, por exemplo, as decisões dos transeuntes de ajudar são mais influenciadas pelas ações dos demais do que quando a situação é uma emergência clara. A segunda condição sob a qual a aprovação social é mais influente é a semelhança. As estatísticas de suicídios compiladas pelo sociólogo David Phillips mostram claramente que as pessoas estão mais inclinadas a seguir a liderança de outras pessoas semelhantes. Essas estatísticas indicam que, após casos de suicídio amplamente divulgados, outros indivíduos atormentados, semelhantes à primeira vítima, decidem se matar. Uma análise do incidente de suicídio em massa em Johnstown, na Guiana, sugere que o líder do grupo, o reverendo Jim Jones, explorou os fatores da incerteza e da semelhança para induzir uma reação do tipo rebanho na maioria dos adeptos da seita. As recomendações para reduzir nossa suscetibilidade à aprovação social equivocada incluem estimular uma sensibilidade a indícios claramente forjados do que outras pessoas semelhantes estão fazendo e um reconhecimento de que as ações dos nossos semelhantes não devem formar a única base de nossas decisões. Perguntas de estudo. Domínio do conteúdo. 1. Descreva o princípio da aprovação social e como ele pode explicar o efeito do riso enlatado sobre a reação de um público ao material humorístico. 2. Do estudo de Festinger, Hicken e Sketcher do culto sobre o fim do mundo, os membros do grupo se esforçaram para conquistar novos adeptos somente depois que suas previsões apocalípticas se mostraram falsas. Por quê? 3. Quais dois fatores maximizam a influência da aprovação social sobre o indivíduo? Que condições na situação de Johnstown, na Guiana, permitiram que esses dois fatores operassem com tanta força? 4. O que é a ignorância pluralista? Como ela influencia a intervenção dos transeuntes em emergências? 5. Quais condições naturais da vida urbana reduzem as chances de intervenção de transeuntes em uma emergência? 6. O que é um efeito Werther? Como ele explica a relação intrigante entre casos de suicídio altamente noticiados e aumentos surpreendentes no número de vítimas fatais em desastres de aviões e automóveis após a publicação desses casos? Pensamento crítico. 1. Se você tivesse que dar uma palestra a pacientes cardíacos sobre a melhor maneira de garantirem socorro caso sofram algum problema num local público, quais passos você sugeriria que tomassem? 2. No início de 1986, alguém injetou o cianureto em cápsulas de Tilenol vendidas nas farmácias, criando uma publicidade generalizada e uma comoção nacional depois que uma mulher de Nova York morreu ao ingerir uma dessas cápsulas. As semanas seguintes viram um surto de incidentes de adulteração de produtos. 3 outros medicamentos populares de venda livre foram envenenados. Cacos de vidro foram inseridos em pacotes de cereais e sorvete. Nem o papel higiênico escapou ileso.
Num prédio comercial, o papel nos banheiros havia sido borrifado com gás lacrimogênio. Embora o incidente do Tilenol em si não pudesse ser previsto, explique por que, após ler este capítulo, você poderia ter previsto os acontecimentos posteriores. 3. Suponha que você seja um produtor de TV, que recebeu a delicada incumbência de criar uma série de programas de serviço público para reduzir os suicídios entre adolescentes. Sabendo que as pesquisas sugerem que programações anteriores podem ter inadvertidamente aumentado esses casos por meio do princípio da aprovação social, como você usaria o mesmo princípio para que seus programas reduzissem o problema entre os telespectadores? Quem você entrevistaria? Entre os entrevistados estariam adolescentes atormentados? Que perguntas você faria? 4. Descreva uma situação do seu passado em que você tenha sido induzido ao consentimento por alguém que manipulou o princípio da aprovação social. Como você enfrentaria uma situação semelhante hoje? Capítulo 5. Afeição. O ladrão amigável. A tarefa principal de um advogado de acusação é fazer com que o corpo de jurados goste de seu cliente. Clarence Darrow. Poucos de nós se surpreenderiam ao saber que, em geral, preferimos dizer sim aos pedidos de pessoas que conhecemos e de quem gostamos. O que pode nos chocar, porém, é saber que essa regra simples é usada de centenas de maneiras por estranhos para fazer com que concordemos com seus pedidos. O exemplo mais claro que conheço da exploração profissional da regra da afeição é a reunião da Tupperware, que considero o ambiente clássico da persuasão. Quem conhece a mecânica da reunião notará o uso das diferentes armas de influência já examinadas. Reciprocidade. De início, as participantes da reunião disputam jogos e ganham prêmios. Quem não ganha pode escolher um prêmio de um saco de surpresas, de modo que todas tenham recebido uma lembrança antes que as compras comecem. Compromisso. Pede-se às participantes que descrevam publicamente as utilidades e os benefícios que descobriram nos produtos Tupperware que já possuem. Aprovação social. Uma vez começadas as compras, cada uma delas aumenta a impressão de que outras pessoas semelhantes querem os produtos e que, portanto, eles devem ser bons. Todas as armas de influência estão presentes para tornar eficaz a reunião da Tupperware. Mas seu verdadeiro poder advém de um esquema específico que explora a regra da afeição. Embora a demonstradora da Tupperware seja hábil em entreter e convencer as compradoras, o verdadeiro pedido de compra não vem dessa estranha. Vem de uma amiga de todas as pessoas no recinto. A representante da Tupperware pode anotar o pedido de cada participante, mas a solicitadora psicologicamente mais convincente está sentada ao lado, sorrindo, conversando e servindo comes e bebes. É a anfitriã da reunião, que convocou suas amigas para a demonstração em sua casa e que, todos sabem, lucra com cada artigo vendido. Ao fornecer à anfitriã uma porcentagem da receita, a Tupperware faz com que seus clientes comprem de uma amiga e não de uma vendedora desconhecida. Desse modo, a atração, a cordialidade, a segurança e a obrigação da amizade exercem seu efeito no ambiente de vendas. De fato, pesquisadores de consumidores que examinaram os laços sociais entre a anfitriã e as convidadas da festa em cenários de vendas de reunião domiciliar confirmaram o poder da abordagem da empresa. Na decisão de compra do produto, a força desse vínculo social é 2 vezes maior do que a preferência pelo produto em si. Os resultados têm sido notáveis. Estimou-se recentemente que as vendas da Tupperware ultrapassam 2,5 milhões de dólares por dia. Seu sucesso se espalhou o mundo afora, na Europa, na América Latina e na Ásia, onde a posição na rede de amigos e familiares é socialmente mais significativa do que nos Estados Unidos. Como resultado, hoje menos de 1/4 das vendas da Tupperware ocorrem na América do Norte. O interessante é que as clientes parecem estar conscientes das pressões de afeição e amizade corporificadas na reunião da Tupperware. Algumas não parecem se importar com elas,
Outras se importam, mas parecem não saber como evitá-las. Uma mulher me descreveu suas reações com certa frustração na voz. A coisa agora chegou ao ponto em que detesto ser convidada para reuniões da Tupperware. Tenho todos os potes de que preciso, e se precisasse de mais, poderia comprar de outra marca mais barata numa loja. Mas quando uma amiga liga, sinto que tenho a obrigação de ir. E quando chego lá, sinto que tenho a obrigação de comprar algo. O que posso fazer? É para uma amiga. Com um aliado tão irresistível como a amizade, não causa espanto que a Tupperware tenha abandonado pontos de vendas varejistas e esteja promovendo quase exclusivamente o conceito de reunião domiciliar. Em 2003, a empresa fez algo que pareceria absurdo para qualquer outro negócio. Cortou relações com a varejista Target Stores porque as vendas de seus produtos naquelas lojas estavam altas demais. A parceria precisou ser encerrada por causa do efeito danoso sobre o número de reuniões domiciliares que podiam ser organizadas. As estatísticas revelam que, a cada 2,7 segundos, começa uma reunião da Tupperware em algum lugar. Claro que vários outros profissionais da persuasão reconhecem a pressão para dizer sim quando o pedido vem de alguém que conhecemos e de quem gostamos. Tomemos, por exemplo, o número crescente de organizações de caridade que recrutam voluntários para arrecadar doações perto de onde moram. Elas entendem perfeitamente como é mais difícil rejeitar um pedido de caridade quando vem de um amigo ou vizinho. Além disso, com frequência o amigo nem sequer precisa estar presente para que a estratégia seja eficaz. Em muitos casos, a simples menção do nome do amigo basta. A Shaklee, empresa especializada em vendas de porta em porta de diferentes produtos para o lar, aconselha seus vendedores a usarem o método da corrente interminável para conseguir clientes novos. Se um cliente admite que gosta de um produto, deve-se pressioná-lo a fornecer os nomes de amigos que também gostariam de conhecer aquele produto. Os indivíduos daquela lista podem então ser abordados visando-se novas vendas e uma lista dos amigos deles, que servirão como fontes para ainda outros clientes potenciais, e assim por diante numa corrente interminável. A chave do sucesso desse método é que cada novo cliente potencial é visitado por um vendedor munido do nome de um amigo que sugeriu esta visita. Mandar embora o vendedor sob tais circunstâncias é difícil. É quase como rejeitar o próprio amigo. O manual de vendas da Shaklee insiste que seus funcionários empreguem esse sistema. Seria impossível superestimar seu valor. Ligar para um cliente potencial ou visitá-lo e ser capaz de dizer que o senhor fulano de tal achou que seu amigo se beneficiaria concedendo ao vendedor alguns minutos do seu tempo é já ter 50% de chances de fechar a venda antes mesmo de mostrar o produto. Fazendo amigos para influenciar pessoas. O uso generalizado do vínculo entre amigos pelos profissionais da persuasão nos informa muito sobre o poder que a regra da afeição tem de produzir anuência. Constatamos que esses profissionais procuram se beneficiar da regra quando as amizades ainda nem estão formadas. Mesmo nessas circunstâncias, eles fazem uso do vínculo de afeição empregando uma estratégia de persuasão bem simples. Primeiro, fazem com que gostemos deles. Joe Sherhart, que é de Detroit, se especializou em usar a regra da afeição para vender automóveis Chevrolet. Ele enriqueceu no processo, ganhando centenas de milhares de dólares ao ano. Com tamanho salário, imagina-se que ele fosse um alto executivo da GM ou talvez proprietário de uma concessionária. Mas não. Ele ganhou o seu dinheiro como vendedor. Era fenomenal no que fazia. Por 12 anos consecutivos, levou o título de vendedor número 1. A cada dia de trabalho vendia em média mais de 5 carros e caminhões e foi reconhecido como o maior vendedor de carros do mundo pelo Guinness. Apesar de todo o seu sucesso, a fórmula que empregava era surpreendentemente simples. Consistia em oferecer às pessoas apenas 2 coisas: um preço justo
e alguém de quem gostariam de comprar. Para conseguir um negócio, basta juntar um vendedor de que você gosta e o preço que considera adequado, declarou ele numa entrevista. A fórmula de Joe Girard mostra como a regra da afeição é vital para o seu negócio, mas não revela tudo. Não nos informa, por exemplo, por que os clientes gostavam mais dele do que de outros vendedores que ofereciam um preço justo. Existe uma pergunta crucial e fascinante, a que a fórmula de Joe não responde. Quais são os fatores que fazem uma pessoa gostar de outra? Se soubéssemos esta resposta, avançaríamos bastante na compreensão de como pessoas como Joe têm tanta facilidade em fazer com que gostemos delas e, inversamente, de como poderíamos fazer com que os outros gostem de nós. Para nossa sorte, os cientistas sociais vêm formulando essa pergunta há décadas e acumularam indícios que permitiriam identificar uma série de fatores causadores da afeição. Como veremos, cada um deles é usado com esperteza pelos profissionais da persuasão para nos levar a dizer sim. Depoimento de leitor 5.1 de um morador de Chicago. Embora eu nunca tenha ido a uma reunião da Tupperware, reconheci o mesmo tipo de pressão da amizade recentemente quando recebi a visita de uma vendedora de uma companhia telefônica de chamadas interurbanas. Ela me contou que um dos meus amigos havia cadastrado meu nome em algo denominado Círculo de Chamadas de Amigos e Família MCI. Brad, a pessoa que me indicou, é meu amigo desde a infância, mas se mudou para Nova Jersey no ano passado por causa do emprego. Ele ainda me liga regularmente para saber notícias do nosso pessoal. A vendedora me informou que ele poderia economizar 20% em todas as ligações que fizesse para pessoas de sua lista do círculo de chamadas, desde que fossem assinantes da companhia telefônica MCI. Depois, ela me perguntou se eu gostaria de mudar para a MCI, a fim de que Brad economizasse 20% em suas ligações para mim. Eu estava totalmente satisfeito com minha companhia telefônica e não me interessei pelos benefícios da MCI. Mas o fato de que Brad economizaria dinheiro em nossas ligações me sensibilizou. Dizer que eu não queria ficar no seu círculo de chamadas e que não me importava se ele economizaria dinheiro teria soado como uma verdadeira afronta à nossa amizade. Assim, para não magoá-lo, eu disse à vendedora que queria mudar para a MCI. Eu não entendia por que as mulheres iam a uma reunião da Tupperware só porque uma amiga estava promovendo, e uma vez que estivessem lá, compravam produtos que não queriam. Agora entendo. Nota do autor. O leitor não está sozinho como testemunha do poder das pressões embutidas na ideia do círculo de chamadas MCI. Quando a revista Consumer Reports investigou a prática, o vendedor da MCI entrevistado foi sucinto. Funciona em 9 de cada 10 vezes, ele disse.